Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. A partir de agora, a gente vai começar a se aventurar por alguns conceitos de geometria. A aula de hoje é um conceito bem básico, bem introdutório, tá bom? Pois tudo que a gente vai ver aqui serve como base dos conteúdos que virão adiante. Então é preciso que você preste muita atenção nessa aula de hoje, certo? E a gente vai tratar de conceitos muito importantes, como ponto, plano e reta. E eu preciso que você anote alguns conceitos que a gente vai ver aqui, certo? Durante a aula, se preciso, pause o vídeo, faça suas anotações para deixar registrado no seu caderno, beleza? Então, venha nessa comigo! Primeiro de tudo, nós vamos falar do ponto. O conceito do ponto é bem simples, é apenas isso aqui. Isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, certo? E os pontos na geometria é como se fosse a base de tudo. Mas a gente precisa entender a notação, a indicação do ponto, ok? A gente sempre vai indicar o ponto com letras maiúsculas. Por exemplo, aqui eu posso dizer que é o ponto A, aqui eu posso dizer que é o ponto B, e aqui eu posso dizer que é o ponto C. É simplesmente isso, não tem muito mistério. O ponto é simplesmente um pontinho, certo? E deverá ser indicado por letras maiúsculas, ok? Agora nós iremos falar do plano, certo? O plano é uma figura geométrica que se assemelha a um campo de futebol, certo? Ou a parte de cima de uma mesa, enfim. É algo mais ou menos parecido com isso. Ok? Forma uma figura fechada, certo? Que dá a ideia de que ele está plano, no mesmo nível. Tudo bem? Mas vocês também precisam ver que esse plano é como se ele expandisse para todas as direções, certo? Ele não fica limitado apenas nessa área aqui, que está limitado pelas linhas verdes. Pode vir para cá, pode vir para cá e também para cá. Ok? Se expande infinitamente em todas as direções. E uma coisa em relação à indicação, à notação dos planos, tá? Vocês precisam saber bem a diferença. Lembra que lá no ponto a gente marcava com letras maiúsculas? Aqui no plano a gente vai utilizar letras gregas, tá? Mas professor, eu nunca vi letra grega, eu acho, né? Mas vamos lá. O plano é indicado com letras gregas. E existem algumas que aparecem com mais frequência que outras. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó, que parece um desenho de um peixinho, né? Ele é chamado de alfa, ok? É a letra grega alfa. Tem uma outra também, que é como se fosse a letra B, só que com uma perninha um pouco mais para baixo, ok? Ele é chamado de beta, beleza? Tem mais um também, que é como se fosse a letra Y, chamamos ela de gama, ok? Então, são esses tipos de letras que a gente vai usar para a gente indicar o plano, tá bom? E a gente pode colocar, ó, aqui nesse cantinho, certo? Então, se eu construir esse plano aqui, e eu estou colocando essa letra aqui do lado, significa que é o plano alfa. Se eu, por acaso, eu construir um aqui do lado, certo? Eu tenho aqui um outro plano, e colocar isso aqui, ó, indica que é o plano gama, ok? Não confunda. Pontos a gente indica com letras maiúsculas, A, B, C. Planos a gente vai indicar com letras gregas, alfa, beta, gama e outras mais. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a reta. Para falar da reta, a gente vai dividir em 3 classificações. E para isso, a gente vai tomar como auxílio os pontos, que foi o que a gente viu agora há pouco. Observa só. Primeiro, a gente vai ver isso daqui, ó. Eu vou marcar aqui o ponto A e vou marcar aqui o ponto B, certo? Lembrando que eu faço com letra maiúscula a indicação. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar uma linha que vai sair do ponto A
e vai chegar até o ponto B. Tranquilo? Isso aqui que a gente acabou de construir tem um nome, tá bom? E ele se chama segmento de reta. Essa é a primeira coisa que a gente vai observar hoje. Quando a gente tem dois pontos e tem uma linha que sai do ponto A e chega até o ponto B, a gente chama de segmento de reta. E para escrever isso, tem uma forma especial também. Vamos ver. Como eu estou utilizando letras A e B, então eu coloco ali, ó, A, B, como se tivesse da letra A saindo para o B. E eu vou desenhar aqui em cima algo parecido com o que está aqui, ó, apenas essa linha. Tudo bem? Ou então, eu posso fazer o contrário, como se ele estivesse saindo do B e indo até o A, mas eu também vou fazer essa mesma linha. Ok? Esse é o segmento de reta. Sai do A até o B e tem essa linha aqui entre os dois, certo? E, para indicar, eu escrevo as duas letras, que representam os dois pontos, e também com a linha lá em cima. Tudo bem? Outra coisa que a gente vai ver, vou fazer novamente aqui dois pontos, ponto A e o ponto B, e agora eu vou fazer algo diferente. Aqui, percebam que ele saiu do A e foi até o B. Agora eu vou passar uma linha que cruze tanto o A quanto o B, certo? Para os dois lados. Dessa forma. Assim. Vou aumentar aqui os pontos. E nas extremidades dessa linha, eu vou fazer uma seta para cá e uma seta para cá. Isso aqui que a gente acabou de construir é a própria reta. Beleza? Isso aqui traz para a gente a reta. Vão vendo logo a diferença daqui. No segmento de reta, é apenas aquele espaço que está entre A e B. Na reta, ele vai passar pelas duas direções, aqui na esquerda e aqui na direita, certo? E também a forma de representar vai ser diferente. Aqui, ó, eu fazia um desenho parecido com o que estava aqui. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou indicar os pontos A e B. E em cima do A e B, eu vou desenhar essa linha que a gente acabou de construir com essas setas, dessa forma. Significa que essa linha está indo tanto na direção do B quanto na direção do A. Está passando pelos dois e indo infinitamente para os lados, ok? Essa seta aqui, beleza? Significa que ele vai aumentar infinitamente para o lado. Assim como a gente viu no plano, que ia tanto para um lado quanto para o outro, para cima, para baixo, enfim. E a gente também pode fazer assim, ó. A mesma forma que a gente pode fazer o contrário, do B para o A, mas também colocando aquela seta ali, certo? E outra coisa importante que a gente precisa ver a respeito da reta é que a gente pode também dar um nome a ela, certo? E aqui, na hora de nomear as retas, a gente vai usar letras minúsculas. No caso aqui, eu posso chamar essa reta de reta R, beleza? Ou então, se eu fizesse uma aqui menor, passando do ponto C e o ponto D, fazendo uma reta aqui rapidinho. Observem só, passou pelos pontos C e D. Se eu fosse fazer uma indicação, seria assim, ó. C, D, e essa setinha apontando nas duas direções. Ou D, C, e aquela setinha indicando nas duas direções. Eu posso chamar essa reta de reta, por exemplo, reta S, certo? Então, a gente tem essas classificações. A gente vai indicar pontos com letras maiúsculas e as retas com letras minúsculas. Outra coisa que a gente vai ver vai ser da seguinte forma. Eu vou aqui, ó, marcar um ponto, pode ser o ponto A também, e aqui eu vou marcar o ponto B. Diferentemente da reta, onde ele passava pelas duas, eu vou definir uma origem.
Como assim? Ele vai sair do A, igual foi feito aqui, mas ele vai passar pelo B, certo? Vai cruzar o B e vai seguir infinitamente para o lado. Exatamente dessa forma. Observa só. É como se fosse uma parte dessa junto com uma parte dessa, não é? Isso aqui, ó, é como se a gente cortasse essa parte aqui, ok? Se aqui era uma reta, eu tirei essa parte aqui, aqui vai se chamar semi-reta. Tudo bem? Veja que a gente tem 3 classificações diferentes: segmento de reta, reta e semi-reta. E na hora de escrever, isso aqui também muda. Perceba que a gente sempre vai se basear pelo desenho que a linha se formou. Nesse caso aqui, como eu tenho os pontos A e B, e eu tenho essa linha que tem uma seta ali no lado do B, significa que está partindo do A e passando pelo B. Então eu vou fazer dessa forma. Tranquilo? Um outro exemplo, se eu tiver o ponto E e o ponto F, e fazer da mesma forma, uma linha que sai aqui do E, passe pelo F e siga infinitamente para lá. Também uma semi-reta, e eu vou indicar assim, que ele sai do E, passa pelo F, com essa seta apontando para lá. A gente deve lembrar que a origem não tem seta, então a letra aqui do começo também não vai ter seta. Como o lado que tem a seta está passando pelo F, a seta tem que ficar para o lado da letra F. Então esses são os conceitos que a gente tem para hoje, certo? Uma aula bem tranquila, bem curta. Só para vocês entenderem esse conceito de ponto plano e reta, não esqueçam essas diferenças, tanto na hora de desenhar, certo? Quanto na hora de escrever, de indicar. Mas essa é a nossa aula de hoje, bem tranquila, bem curta. Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo novamente e assista quantas vezes for preciso. Bons estudos e até a próxima!